foi, ele só não entrou. Agora sim. Boa noite, amigas, amigos da TV 247. A gente teve aqui um pequeno problema, mas estamos ao vivo para mais uma transmissão com o Pepe Escobar, nosso querido correspondente do Asia Times. Boa noite, Pepe. Tudo bem com você? Meia-noite! Agora eu vou me transformar no Bela Lugosi. Tudo bem com vocês? Bela Lugosi is dead, né? Exatamente. Eu vou tocar a versão longa, de 12 minutos. A versão longa do Bauhaus. É isso aí, grande Pepe. Yep. Muito bom. Bom, agradecendo aqui a Valéria Reiter, Marcelo Pinto, nossos assinantes, Ricardo Andrade, também chegando aqui como assinante. Pepe, saudades de você. Fazia tempo que a gente não falava, acho que umas 2, 3 semanas já. Tudo bem com você? A gente falou, acho que no começo do mês, não foi? Logo depois. No começo, acho que são 3 semanas, na verdade. Tudo bem? Depois do 6 de janeiro. Acho que Exatamente. Foi logo depois do 6 de janeiro. Exatamente. Uau! Bom, eu trabalho sem parar aqui, né? Meia-noite, para mim, às vezes, é o começo do meu terceiro turno, que vai até 4 da manhã, 4h30. Bom, hoje a gente está combinado de ficar umas 6 horas falando aqui, mais ou menos. Né, mas ótimo. A gente fica aqui e às 6 horas eu chamo breakfast. Perfeito. 2 horas, Pepe. Pepe, olha só, hoje, só para te trazer uma coincidência, né, a gente tem sempre atentado aí para as efemérides. No dia 29 de janeiro de 2002, George W. Bush fez o discurso em que ele qualifica o eixo do mal Irã, Iraque e Coreia do Norte naquele momento, né? Já era uma sequência da guerra ao terror. Eu estava além de dentro da história, né? Que eu tinha voltado do Afeganistão em dezembro. E eu estava preparando a minha ida para o Iraque, que terminou saindo, acho que em abril. Você lembra desse discurso? Porra, bom, olha, isso é o seguinte, o final da nossa live, eu quero falar dos meus e-books, que o meu arquivo no Asia Times, finalmente eu consegui começar a organizá-lo e soltar em diversos e-books. O e-book número 2 é sobre o Irã, e começa em 2002 até 2020. E um dos primeiros artigos é justamente o eixo do mal. Olha que legal. E quando o discurso do eixo do mal, obviamente, Bush não sabia escrever discursos. O cara que escreveu um discurso é um neocon, é o David Frum. O David Frum é que inventou a expressão axis of evil, eixo do mal. E como é um reganiano, ele se aproveitou do império do mal. Vocês devem lembrar, nos anos 80, a expressão favorita da administração Reagan era império do mal, relacionada à União Soviética. Então o David Frum deu uma mexida conceitual e inventou o eixo do mal, porque ele juntou justamente eixo, Segunda Guerra Mundial, e do mal reganiano. E colocou 3 países em situações absolutamente díspares e com absolutamente nada entre si, especialmente o caso da Coreia do Norte. O Irã e o Iraque, que eram os alvos dos neocons. Lembre-se, isso foi em janeiro de 2002, onde já estava rolando a preparação da guerra, da invasão do Shock and Awe contra o Iraque, que durou o ano de 2002 inteiro e o início de 2003. E a sequência que seria um Shock and Awe contra o Irã, que era a obsessão fundamental, especialmente do Dick Cheney e do Rumsfeld. Então, imagina, eu estava mais do que dentro dessa história, porque não só eu tinha voltado do Afeganistão, do Paquistão, onde eu fiquei a segunda metade de 2000 inteira, aí eu passei pela Europa e em Paris eu estava organizando uma viagem para o Iraque do Saddam Hussein, que foi uma história absolutamente mirabolante, super complicada, mas finalmente o consulado iraquiano em Paris, depois que eles nos checaram de todos os lados, para ver se a gente não era justamente espião,
finalmente a gente conseguiu um visto. Eu e um cameraman francês, a gente conseguiu o nosso visto, acho que no fim de março, começo de abril. Então a gente estava no meio da... Que ano que você entrou, que você foi ao Iraque? Abril de 2002. A gente ficou um mês. Abril de 2002 e a guerra começou em 2003, a invasão? Não, wait. Eu conto todos os detalhes para vocês, que foi a minha vida durante 3 anos. Foi on the road. Eu não tinha casa. Eu não tive casa do meio de 2001 ao meio de 2004. Eu vivia literalmente on the road, em casas de amigos, em hotéis, em lobbies de aeroporto, tudo. Porque eu estava entre Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Dubai, que era o meu círculo concêntrico de onde eu voava para cima e para baixo, aí eu voltava para Paris e Bruxelas, onde eu organizava as viagens, e aí eu voltava para o sudoeste, sul, centro da Ásia. Aí voltei ao Paquistão, voltei ao Afeganistão, etc. Então, o eixo do mal, relembrando para vocês, o discurso foi no fim de janeiro. A preparação da guerra foi o ano inteiro. E isso era uma campanha absolutamente brutal dos neocons, na CNN, em todas as cadeias, na capa do New York Times e do Washington Post, preparando a opinião pública americana e mundial para o que seria inevitavelmente um ataque ao Iraque. Todo mundo sabia que ia ter esse ataque ao Iraque, a gente não sabia quando. Quando começou a chegar no fim de 2002, ficou absolutamente claro que ia ser no primeiro semestre de 2003. E isso foi por isso justamente que eu fui para o Oriente Médio depois do Réveillon. Eu passei o Réveillon em Bali, em 2002, voltei para Singapura e aí eu fiz um voo Singapura-Cairo. A minha primeira base em janeiro de 2003 foi o Cairo. Depois eu passei para Amman, na Jordânia. E aí finalmente eu cruzei para o Iraque no começo da guerra, que foi em março de 2003. Então todo esse período... eu era o correspondente itinerante do Asia Times para tudo, literalmente. Desde tudo que a gente tinha coberto no Paquistão, nas áreas tribais, no Afeganistão, indo e volta, a partir de julho de 2001, até o fim do ano, quando eu saí de Cabul no final de 2001, um pouco antes do Natal, e a gente estava desesperado porque não tinha voo. Então, a nossa maneira... Eu tava com um grupo de ingleses na época. A nossa maneira de sair do Afeganistão, que na época era absolutamente impossível, no final revelou-se a mais espetacular de todas, porque a gente foi para Tora Bora. Nós subornamos um comandante pashtun, pagamos $300 cash para ele. Confissões do Pepe não é maravilhoso? O Jason, do Observer, e eu, falando 5 palavras de Urdu, com um dicionário de bolso, convencendo o comandante pashtun a levar a gente com ele. E ele levou, claro, $300 era um monte de dinheiro. Então nós estamos numa caçamba de Toyota Hilux, de Cabul para Jalalabad, eram 4 ingleses e eu. E os mujahedins todos armados até os dentes, era um comboio armado até os dentes, literalmente, porque ainda tinha remanescentes Al-Qaeda ainda no Afeganistão nessa época, né? A gente chegou em Jalalabad, e em Jalalabad a gente subornou os comandantes locais, os mujahedin locais, porque a gente queria ir para o front da guerra, que era em Tora Bora, na frente das montanhas. As montanhas de Tora Bora, onde estavam os 1.500, 2.000 Al-Qaedas bombardeados pelos B-52 americanos. Essa história eu contei no Asia Times em detalhes e está no meu livro de 2007, Globalistan, em detalhes tudo isso também. E aí a gente conseguiu, depois de Tora Bora, que a gente soube depois que o Osama já tinha ido embora, ele já tinha atravessado as montanhas do Hindu Kush atrás de Tora Bora, e ele, o Al-Zawiri, os guardas iemenitas deles, 10 pessoas,
fizeram um trekking de 50 quilômetros nas montanhas. Bom, o Osama era bom de trekking porque ele conhecia Tora Bora de ponta cabeça, a região inteira, né? E quando os americanos chegaram com aqueles B-52, que era um negócio absurdo, ficavam os B-52 rodeando as montanhas, e a cada 20 minutos, 30 minutos, eles soltavam uma daquelas bombas Daisy Cutter. Aí tinha um sonic boom monstruoso, uma nuvem de fumaça alucinante. A gente estava nas montanhas numa colina do lado de cá, as montanhas no fundo, devia ter uns 3 ou 4 quilômetros de distância, mas o barulho e a fumaça era um negócio absolutamente alucinante. Bom, a gente estava lá, cruzamos com Special Forces americanas, os caras perguntavam, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está na guerra. E eles detestaram. Você imagina, um bando de Special Forces americanas, tipo top of the line de Special Forces, em operações negras, escusas da CIA e do Pentágono. Eles chegam no front para dar instruções para o Mujahedin, eles acham 2 jornalistas acampados no front, o Jason e eu. De morrer de rir, né? Bom, e a gente saiu finalmente e cruzamos de volta para as áreas tribais, vindo de Tora Bora. Foi por isso que a gente conseguiu sair do Afeganistão em dezembro, senão a gente teria ficado preso em Cabul, porque não tinha voo saindo de Cabul. O aeroporto estava fechado. Só quem podia aterrissar era voo da ONU. Por exemplo, chegou uma missão no fim de novembro, quando a gente estava lá ainda da ONU, para coordenar a sucessão política. Os afegãos estavam achando que o novo líder ia ser o rei, Zahir Shah, que estava exilado em Roma. E no final eles inventaram o Hamid Karzai. Tiraram o bonequinho da cartola. E, claro, os afegãos que tinham lutado contra os talibãs e contra os Al-Qaeda desde setembro, na verdade, ficaram absolutamente fulos, né? Porque não foi isso que a gente... Não era isso o combinado. O Hamid Karzai foi imposto pelos americanos, porque eles precisavam ter um títere deles para controlar o processo político no Afeganistão. Bom, essa é uma história complicadíssima que eu teria que explicar. Não, mas aqui foi só um flashback que a gente fez rapidamente. Não, mas é legal vocês terem um flashback para vocês situarem como estava intrinsecamente ligado resolver, entre aspas, a situação do Afeganistão, porque a preocupação do Pentágono e dos neocons já era o Iraque. Ou seja, quando... Isso foi isso que eu estou contando para vocês foi em dezembro. Então, no fim de janeiro, veio o discurso do Bush, que foi, digamos, lançar o tema... Olha, vai rolar alguma coisa pesada, especialmente em cima do Iraque, e breve. E foi o que a gente passou o ano de 2002 inteiro especulando, discutindo, mas sabendo o que ia acontecer. Na verdade, 2002, né, Pepe? Foi aquele ano do teatro, do Colin Powell, tentando convencer a ONU. Não, foi depois, não. Colin Powell foi depois. Colin Powell foi em fevereiro. Eu estava no Cairo. O discurso do Colin Powell da ONU, do Anthrax, eu cobri do Souk do Cairo. Foi um negócio extraordinário. Essa matéria também está nos meus arquivos, saiu no Asia Times. Eu percorrendo o Souk do Cairo e ouvindo o discurso do Colin Powell, de loja para... Estava a cidade inteira ouvindo, especialmente em radinho. Tinha algumas transmissões de TV na CNN, e eles ouvindo em radinho o discurso do Colin Powell, e eles falando, bom, agora está resolvido, vai ter guerra. E essa guerra vai ser contra o Iraque, mas vai ser contra todos nós, muçulmanos. Exatamente, Pepe. Não, é interessante só explicar o porquê desse flashback, né? Porque também foi no dia 29 de janeiro, o discurso do eixo do mal. E aquilo lá foi um reset da economia mundial, ou da geopolítica global, depois do 11 de setembro, né? E o nosso tema hoje é exatamente o reset, vamos dizer assim, o recomeço da economia mundial que está sendo discutido no Fórum de Davos, na Suíça. A gente vai trazer, embora seja um fórum virtual dessa vez, né?
Vamos passar já para o Fórum de Davos. Você quer contar alguma história do passado? Não, puta, eu queria fazer outra coisa. Eu queria ficar 6 horas falando para falar o que é impossível numa transmissão como a nossa. O ideal para as pessoas terem claro tudo o que aconteceu desde o 11 de setembro, ou até antes, até o Great Reset, seria contar a história cronologicamente. Eu não tenho como fazer isso em 1 hora, nem em 2 horas. É impossível. E eu tenho todos os detalhes porque eu vivi isso por dentro. Eu escrevi e todo o meu material está na internet. E agora está saindo os e-books. Então, eu vou voltar aos e-books no final, mas a conexão 11 de setembro, na verdade, a gente tem que expandir e fazer a conexão Pearl Harbor, 11 de setembro e o 6 de janeiro, que aconteceu agora há pouco. Que esses 3 acontecimentos cruciais geopolíticos determinaram tudo o que aconteceu depois. Pearl Harbor foi o pretexto ideal, e aí a gente pode ter uma discussão na verdade, de anos sobre como o Estado-Maior americano e Roosevelt deixaram que Pearl Harbor acontecesse, porque eles sabiam que ia acontecer. Por quê? Eles precisavam de um pretexto perfeito para entrar na Segunda Guerra Mundial e era impossível eles venderem para a opinião pública americana que os Estados Unidos precisavam, na época relativamente isolacionista, eles tinham que entrar numa guerra lá longe na Europa, e pior ainda, lá ainda mais longe no que eles chamavam de Extremo Oriente, no Japão. Era o nascimento do Império ali, né, Pepe? Enfim, é o nascimento do Império, e isso está... Por exemplo, isso você já tem uma referência direta de alguns dias atrás, que é a coluna que eu enviei para vocês e que já saiu no 247, onde eu falo do último livro do Stephen Wertheim, que chama-se Tomorrow the World, Amanhã o Mundo. E Amanhã o Mundo é literalmente como se configurou o framework do Império, de verdade, o Império barra pesada americano como a gente o conhece, e não foi em Pearl Harbor. Já tinha sido antes, em 1940. Pearl Harbor foi no fim de 1941. Em 1940, como o Wertheim prova em detalhes, num livro absolutamente brilhante, ele deixa de fora, é uma pena, ele deixa de fora todo o aspecto financeiro, que é fundamental. Quem estava pagando tudo isso? E quem estava pagando, ele não pode entrar porque é um tema extremamente tabu nos Estados Unidos e no sistema americano. Quem estava pagando eram os Rothschild e fundamentalmente os Rockefeller, através da Fundação Rockefeller, que estava financiando esses grupos de trabalho que estavam mais ou menos coordenando como é que vai ser o mundo pós-guerra e qual vai ser o papel dos Estados Unidos no mundo pós-guerra. E isso começou em 1940. Foi decidido já no final de 1939 e começou a artilharia pesada em 1940. E isso, vocês lendo o livro, é sensacional, porque ele descreve praticamente mês a mês o que estava acontecendo nos grupos de trabalho. Eram 4 grupos de trabalho, inclusive 2 principais. Tinha um grupo político e um grupo econômico-financeiro. E tinha um outro grupo muito importante, que era o grupo de armamentos. E sabe quem era o co-diretor desse grupo de armamentos? O Allen Dulles. Nada mais, nada menos do que o chefe da CIA depois dos anos 50 e início dos 60 e um dos fundamentais suspeitos no assassinato do Kennedy. Como ficou provado, entre outros, pelo livro sensacional do David Talbot, que chama-se The Devil's Chessboard, o tabuleiro do diabo. Isso teria que ser traduzido no Brasil, já deveria ter sido traduzido no Brasil, eu traduzir amanhã, pelo menos. E o David Talbot reuniu toda a melhor documentação mostrando de todas as armações do Allen Dulles dentro da CIA e dentro do Deep State, que já estava rodando nessa época, evidentemente,
porque o Kennedy não estava seguindo o script. O Kennedy não queria uma escalada no Vietnã. O Kennedy começou a conversar com o Khrushchev, e o Kennedy e o Khrushchev tinham, inclusive, uma linha direta entre eles que passava ao largo do Deep State. E foi por causa dessa linha direta Kennedy-Khrushchev que houve uma resolução da crise dos mísseis. Então, tudo isso está muito bem explicado nesse livro do David Talbot. O livro do Wertheim é muito mais legal porque ele conta os primórdios dessa história, especialmente no ano 1940. O livro vai até 1945. Conta, inclusive, como surgiu a ONU, como os americanos moldaram o surgimento da ONU, etc. Mas o X da questão no livro é o ano 1940, onde, finalmente, especialmente esses dois grupos de estudo, financiados pela Fundação Rockefeller, independentes do Departamento de Estado, mas dando as regras para o Departamento de Estado, codificaram a formação do Império. Perfeito, Leonardo. Esse é o livro do David Talbot que eu recomendo para vocês, mas a comprar já. Literalmente. Bom, então, na matéria que vocês publicaram, a tradução no 247, vocês que, quando lerem a matéria, vocês vão ver que eu me centrei no ano 1940, porque é o ano mais importante, porque, digamos, é o ano do nascimento conceitual do Império Americano como nós o conhecemos, há 80 anos. Né? E, corroborando a tese do Wertheim, não foi Pearl Harbor. Pearl Harbor foi depois, porque eles já estavam atrás do pretexto. A codificação de, olha, nós precisamos de um império que não seja só o hemisfério ocidental. Começou, pra vocês terem uma ideia de como começou a qualificação do império, eles começaram com uma ideia do império apenas no que eles chamam de hemisfério ocidental, que inclui o Brasil, que são as Américas, né? Aí começaram, não dá, é muito pouco, etc. E se os nazis dominam a Europa inteira? Nós vamos ficar só com as Américas? Não dá. A gente precisa ter algo mais. Parêntese, Pepe. Parêntese. É exatamente esse movimento que explica o golpe militar contra Getúlio Vargas em 1945. Getúlio sofre um golpe por influência direta dos Estados Unidos. Enfim. Influência direta dos Estados Unidos. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Bom, então aí eles começaram a expandir o hemisfério ocidental, incluindo o Brasil, para a bacia do Pacífico. Ou seja, a bacia do Pacífico que não seria dominada pelos japoneses no final da Segunda Guerra. Aí o negócio tomou uma proporção de uma bola de neve alucinante. Eles chegaram a um ponto onde, não, a gente quer tudo. E tudo que não seja dominado pelos nazis na Europa. Quando eles viram que a situação da guerra estava começando provavelmente a reverter, já em 1941, antes ainda da invasão da União Soviética pelo Hitler, ainda antes, eles falaram, não, nós queremos tudo e nós queremos tudo mesmo. Inclusive a Europa, se a gente consegue acabar com os nazistas da nossa maneira. Eles não queriam, eles estavam ajudando o Stalin, mas eles preferiam que a União Soviética ficasse de fora. Eles queriam um esforço, entre aspas, anglo-americano, essencialmente. Diga. Parênteses, não, teve um pedido para você chegar em 2021, mas tudo vai fazer sentido, tudo vai se encaixar. Eu vou chegar em 2021, mas é fundamental para vocês ter o background dos 80 anos. Porque a gente ia falar do eixo do mal, voltamos para 1940, aí você vai ter esse relançamento do Império Americano com a guerra ao terror, e a gente chega no terceiro momento agora. Mas... Sim, exato. Como o nosso tempo é restrito, isso é uma conversa extremamente complexa e sofisticada. Isso é uma conversa que a gente tem com think tanks, com analistas de ponta. E isso demora dias, meses, trocando e-mails. Aí alguém manda um paper, aí um grupo analisa o paper, aí tem respostas. Isso é um negócio que não acaba. Então, o Wertheim passou anos escrevendo esse livro. Pelo que a gente sabe, a pesquisa dele demorou 5 ou 6 anos
para escrever um livro relativamente curto. O livro dele acho que tem 250 páginas, não é longo, mas para ele reunir esse tipo de informação privilegiada, na verdade, e sem poder entrevistar os principais implicados, é um problema seríssimo. Então ele tem que ter fontes lacradas com aço e ferro, entende? Olha, isso daqui a gente pegou num despacho do Departamento de Estado que foi parar num comitê de relações exteriores do Senado, etc. E tal. Então, se ele pode citar isso, aí ele pode fundamentar a tese dele. E é justamente isso que ele faz. Ele fundamenta a tese dizendo que a configuração do Império foi em 1940. Então, o que a gente está vivendo nesses 80 anos desde o início, desde o Império no bercinho como um bebê em 1940, até o que a gente está vivendo agora em 2020 e 2021, que é o início da decadência ultra barra pesada. Os melhores analistas chineses, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Ontem a gente recebeu uma entrevista de um dos melhores analistas, cientistas políticos chineses. E ele diz que, olha, a queda da Grã-Bretanha como o último grande império, antes dos americanos, foi um negócio que demorou décadas. Foi muito lento, foi progressivo, comparado com a queda da União Soviética, que foi como uma espécie de cristal se esfacelando no chão. Aí ele emitiu a opinião dele. Eu acho que a queda dos Estados Unidos vai ser tão lenta quanto a queda da Grã-Bretanha. E aí a gente já começou a discutir isso desde ontem, inclusive, falar, só que ele não pensou nas opções nucleares, nas quais se inclui a crise financeira implodindo os Estados Unidos, com uma crise de derivativos acoplada, ou se o famoso fim do petrodólar, em vez de acontecer daqui a alguns anos, pode acontecer até 2025, nos próximos 4 anos, por exemplo. Os chineses podem dar um checkmate absoluto. Ó. A partir de agora, todo o mercado mundial de energia vai ter que ser em yuan. Ou numa cesta de moedas, incluindo a nossa moeda, o yuan. Isso daí vai ser a degringolada final do Império. E ainda mais agora que o Império, como a gente sabe, como a gente vai falar daqui a pouco, está corroído por dentro. Totalmente. O que aconteceu no 6 de janeiro, que foi o segundo 11 de setembro. O que aconteceu com o 11 de setembro? Era o pretexto perfeito, Pearl Harbor style, e dito por eles, pelos próprios neocons. No texto do PNAC, o Projeto para o Novo Século Americano, que é do fim dos anos 90, ainda na administração Clinton II, o que está no texto? Nós precisamos de um novo Pearl Harbor para mudar o sistema. O Pearl Harbor, aí é aquela outra famosa discussão de décadas. O que foi realmente o 11 de setembro? Que essa discussão não vai acabar tão cedo. É equivalente à morte do Kennedy. A morte do Kennedy não foi resolvida até hoje. E o que a gente sabe, né? O que a gente sabe, Pepe, é que não foi o Lee Oswald que matou o Kennedy. Exatamente. A gente sabe que não foi. Bin Laden Não foi a bala mágica, né, Leonardo? Não foi a bala mágica e também não foi o Osama Bin Laden. Isso é o que a gente sabe que não foi. Agora, o que isso foi é o que a gente sabe que não foi. Exatamente. Isso é uma coisa. Eu discuti com o Oliver Stone, isso, alguns anos atrás, falando do filme dele. Ele falou: eu fiz um filme baseado nas melhores, nas teorias mais plausíveis que estavam rodando na época. Nenhum de nós acredita no relatório da comissão Warren, e nenhum de nós acredita na bala mágica, nenhum de nós acredita... E todos nós sabemos que o Lee Harvey Oswald foi um patsy, né? Foi o palhaço de plantão. Agora, nenhum de nós, nem o Jim Garrison, aquele promotor de New Orleans, que é a estrela do filme do Oliver, ele não conseguiu provar 100%, ninguém conseguiu. Né? O livro do David Talbot, que é absolutamente brilhante, também ele não tem como provar conclusivamente. Ele mostra
a influência desmesurada do Alan Dulles, que era um dos caras de 1940, em como ele organizou dentro do Deep State a provável eliminação do JFK. A mesma coisa é o 11 de setembro. A gente sabe que a versão oficial é um absurdo absolutamente inominável. Todos os melhores engenheiros, físicos e arquitetos americanos provaram por A mais B e Z que, pelas leis da física, o que aconteceu com as 2 torres e com o edifício número 7, que não foi atingido por nada, nem por um aviãozinho de papel, o que aconteceu foi uma demolição controlada. Agora, isso jamais vai ser aceito pelo Deep State, pelo establishment e por quem manda nos Estados Unidos. Agora, o pretexto, a história já nos diz que o pretexto foi perfeito para o quê, Leonardo? O nosso discurso que inaugurou a nossa live hoje, o Axis of Evil, que é o que eles queriam. Agora, o mais difícil, Pepe, realmente vai ser explicar ou convencer as pessoas de que o 6 de janeiro de 2021 pode ser um novo 11 de setembro. Bom, exatamente. Sim. Bom, olha, essa é a minha tese de trabalho, é a tese do Alastair, um dos melhores analistas do mundo, é a tese dos nossos melhores analistas russos, muitos deles que falam só em think tank, mas os que têm blogs, por exemplo, como o Martyanov, que é o melhor analista militar russo do planeta, e que trabalha nos Estados Unidos, trabalha no Deep State americano. Ou o Saker. O background do Saker é inteligência militar. Ele é muito bem informado em inteligência militar. Todos nós, mais ou menos, concordamos de que o pretexto ideal para o que vai ser, e já está sendo elaborado, o Patriot Act 2.0 nos Estados Unidos, lembre-se, o 11 de setembro, o Patriot Act 1 já estava escrito, redigido e foi aprovado alguns dias depois do 11 de setembro. E adivinha quem sempre teve o maior prazer ególatra de dizer que ele foi o redator, se não o redator principal, mas o redator... Na verdade, ele se dizia o redator principal do primeiro Patriot Act em 1994. Veja bem, Clinton 1, nem ainda Clinton 2. Joe Biden. Interessante, Pepe. Só fazendo aqui um parêntese rápido, no Strategic Culture, né, tem um artigo do Alastair Crooke, e ele fala o seguinte, quer dizer, sem a democracia nos Estados Unidos, o simulacro de democracia pode sobreviver em outros países, né, porque agora, o que foi esse ato patriótico, né, de 2001, que era espionar todo mundo para a guerra ao terror, agora vai ser uma espionagem interna, vai ser a teoria do inimigo interno dentro dos Estados Unidos. É isso que o 6 de janeiro de 2021 está propiciando. Está propiciando, então, você tem o terrorismo doméstico, essa é a lógica, né? Exato. Repetido pela Nancy Pelosi ontem, se não me engano, ou foi hoje de manhã. Bom, nas últimas horas, a Nancy Pelosi, mais uma vez, e a Nancy Pelosi como liderança do Partido Democrata, ela basicamente é que dita essas regras. É a Nancy, a Hillary e o Obama. Quem dita as regras na esfera do Partido Democrata? Veja bem, porque o negócio vai muito mais longe e tem muito mais gente, muito mais pesada acima deles, que são os caras que controlam o Deep State, que é o establishment profundo. São as enormes fortunas, não só do passado, tipo o JP Morgan, mas especialmente os novos ricos e agora a aliança desses Masters of the Universe com Big Tech. Quem detém a pauta agora são esses caras. Exatamente. Essa matéria que você puxou, o tema dela agora, todo dia, é inimigo interno. E veja exatamente, bem... É algo perigosíssimo, né? É perigosíssimo. Ela está simplesmente qualificando
quase metade da população americana. Bom, sem dúvida nenhuma, os 75 milhões que votaram no Trump, mas todo mundo que é republicano, que ainda continua afiliado ao partido e que todas essas pesquisas dizem que eles não acreditam que essa última eleição foi legal. Ou seja, dá praticamente a metade do eleitorado americano. E essa qualificação de inimigo interno e terrorismo doméstico, uau! Isso está virando os anos 30. Como o Putin, brilhantemente, aí a gente vai voltar daqui a pouco, frisou explicitamente no discurso dele em Davos. Estamos nos aproximando a uma situação muito parecida com os anos 30. É exatamente isso. E isso é extremamente sério. Mas essa ânsia de vingança, dessa coordenação entre a liderança democrata, Big Tech, Big Media, Washington Post, New York Times, CNN, etc. E como é que chama? A facção principal do Deep State, que é toda anti-Rússia, anti-China, anti-Irã, nacionalismo, excepcionalismo americano até a medula, e que apoiou justamente Biden-Harris, porque eles representam tudo será como antes, como disse várias vezes o Biden durante a não campanha dele subterrânea. A ânsia deles é não só isolar e cancelar os deploráveis, essa armada de 70, 80 milhões ou talvez mais, mas humilhá-los publicamente. É uma questão de humilhar um setor enorme da população americana publicamente com um rótulo de terrorismo doméstico. Isso é uma... Em termos de política, entre aspas, é além de suicida. É um negócio absolutamente alucinante, porque está destruindo o que já está destruído, mas é como se fosse a última pá de cal. O contrato social americano. Os Estados Unidos. Não. Agora são os Estados desunidos, repelidos, cancelados e humilhados. E quando você olha o mapa americano, é um mar... A gente já falou sobre isso. É um mar vermelho. Toda a América interna, os condados, votaram republicano e Trump na última eleição. Você vê no mapa, é um mar vermelho com alguns pontinhos azuis nas grandes cidades, tipo Detroit, Atlanta, Milwaukee, Filadélfia. Mas a América profunda são os deploráveis, são os vermelhos. É Red America, como qualifica o Alistair. Perfeitamente. Pepe, então olha... Hein? Léo, e Davos, esse discurso do Putin que o Pepe falou já é em Davos, só para situar que essa fala foi no Fórum Mundial. Exato, essa fala foi... Exatamente. Nós vamos detalhar mais, vamos chegar mais. Sim, vamos continuar no roteiro. Como o Putin tem uma visão sistêmica do que acontece, isso é extraordinário. Nenhum desses vagabundos, Le Petit Roi Macron, Boris Johnson, a senil Angela Merkel, nenhum deles tem uma visão sistêmica. E a visão do Putin sistêmica vem desses últimos 80 anos. Vem desde o começo do Império, vem do que a União Soviética teve que sofrer para evitar ser completamente esmagada pelo nazismo. Como a União Soviética conseguiu manter uma certa paridade com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, mesmo cercada de todos os lados, né? E a ressurreição da Rússia, que foi obra dele. Lembre-se, o Putin está no poder há 21 anos. Ele foi eleito como presidente a primeira vez em 2020. Eu estava lá, eu cobri essa eleição, eu lembro perfeitamente o estado absolutamente desesperador da Rússia no ano 2000. O país estava destruído, quebrado. Olha o que é a Rússia agora.
Pode-se gostar ou não do Vladimir Putin, mas é inegável que é a figura que tem a melhor visão, né, do cenário global, pela vivência que tem, né, nas últimas décadas. Isso é inegável. Poucas pessoas têm essa experiência acumulada. E a formação, né, Leonardo? Olha, a KGB, seja o que for, mas olha, a formação da KGB, não só inteligência militar, mas história, geografia, línguas, conflitos culturais, crossover de cultura, entender o outro, que é Lévi-Strauss básico, que ainda não penetrou na cabeça dos excepcionalistas, etc. Isso a KGB, nossa! E por que eles sempre tiveram os melhores espiões do mundo? Porque eram os mais bem educados. Muito simples. Bom, onde a gente estava? Peraí, olha, a gente estava nos pretextos. Então, Pearl Harbor, pretexto para a expansão do Império e a formação do Império de vez, consolidação do Império. 11 de setembro, pretexto para o Patriot Act 1, que é, como é que chama? Dominar a população interna e, ao mesmo tempo, uma expansão internacional ainda mais acelerada e militarizada, que é a famosa fórmula do general Wesley Clark, 7 países em 5 anos. E eles tinham começado pelo Afeganistão, mas o Afeganistão não contava. Palavras do próprio Rumsfeld. Não tem o que bombardear lá, está tudo destruído. Então, o primeiro na lista, o mais importante, era o Iraque. E aí a gente volta justamente no que foi codificado nesse discurso do Eixo do Mal, em janeiro de 2002. Bom, aí veio justamente 2003 e o choque and awe, onde o planeta inteiro estava achando que esse momento unipolar do Império iria durar para sempre e agora eles são capazes de fazer qualquer coisa. A opinião pública mundial inteira sai à rua dizendo que atacar o Iraque é um absurdo. Eles atacaram do mesmo jeito. Eles vão à ONU, eles inventam um negócio completamente absurdo, vendido pelo secretário de Estado deles, com mentiras, numa sessão oficial da ONU, vista pelo planeta inteiro. Hoje a gente sabe disso em detalhes. E um dos que estão na nossa lista de conversas é o Coronel Lawrence Wilkerson. Vocês sabem quem é o Coronel Lawrence Wilkerson? Era o Chief of Staff do Colin Powell. Era o segundo atrás do Colin Powell. Quando vocês veem o vídeo do Colin Powell com a ampulhetinha de antrax dizendo que o Saddam Hussein ia destruir todo mundo ocidental com aquilo, o cara que estava atrás dele era o Coronel Lawrence Wilkerson, que se arrependeu depois amargamente, mas, claro, ele era um funcionário do Império. Ele tinha que seguir o que os donos do Império naquele momento, que eram os neocons, e especialmente o Dick Cheney, que era quem... O governo americano era o governo do Dick Cheney, era o regime Cheney, não era Bush. Bush era um tonto absoluto. Quem mandava era o Dick Cheney. E quem mandava no escritório da vice-presidência, dentro da Casa Branca, e com todos os caras que trabalhavam para ele, e eram todos neocons, era o Dick Cheney. Então o Colin Powell, que era, entre aspas, um moderado, e o Coronel Wilkerson, a mesma coisa, republicano tradicional, mas conservador, mas moderado. Eles tinham que seguir as ordens. E é basicamente a defesa dele depois, durante anos, foi isso. Eu não podia fazer nada. Eles nos mandavam fazer aquilo, a gente não tinha jeito. Então, em 2003, a gente achava que isso ia ser um Fukuyamismo fim da história, né? Ou seja, ia ser o momento unipolar perene do Império, dominando tudo, e se você é contra, segundo a fórmula que escreveram para o Bush, né? Ou você está com a gente, ou vocês estão com os terroristas. Então, se você não estava com o Império excepcionalista, você era um terrorista, seja de onde for, do Iraque, da Síria, do Líbano ou da América Latina. Chávez, Lula, etc. Todo mundo, né? Aliás, o presidente Lula soube negociar isso muito bem na época, né? Brilhantemente, eu diria. Brilhante. Ao ponto que o George Bush adorava conversar com o Lula.
Exatamente. Não, e quando começa o governo Bush, né, havia uma dúvida, né, se o Brasil seria colocado no eixo do mal ou não, né, por conta do Lula. E depois eles criaram uma relação Pois é, positiva. Então, uma história muito mas a navegação do presidente Lula foi brilhante, né? brilhante. Absolutamente brilhante na época. Mas você estava falando então dos pretextos, né? E aí agora você falou do 6 de janeiro de 2021 como o pretexto para essa guerra ao terror interna. Interna. É o 11 de setembro interno, onde os terroristas não são... E veja bem, a Leonardo e vocês todos, a maneira como a liderança democrata está, como é que chama, enquadrando o discurso, é exatamente essa. Se você não está com a gente, você é um terrorista doméstico. Isso. E eu queria te perguntar como é que isso se conecta, então, com Big Techs, que é um tema que foi mencionado pelo Vladimir Putin no discurso em Davos também. Bom, porque exatamente são Big Techs que controlam o discurso hoje no mundo, né? Exatamente. Elas controlam o discurso dentro dos Estados Unidos porque o florescimento de Big Tech vem diretamente do complexo industrial militar. Google não seria Google se não fosse a NSA. Facebook não seria Facebook se não houvesse aquele famoso projeto da DARPA, da agência de pesquisa ligada à NSA e ao Pentágono. Era um projeto que chamava-se LifeLog. LifeLog era o proto-Facebook inventado pelo Departamento de Estado. E aí tem que repetir mais uma daquelas coincidências históricas absolutamente extraordinárias. No dia que a DARPA acabou com o projeto LifeLog, lembrando de cabeça, se não me engano, foi 4 de fevereiro de 2004, se não me engano. Nesse dia nascia do cérebro de um sophomore, de um undergraduate de Harvard chamado Mark Zuckerberg, um projeto chamado Facebook. Bom, todo mundo que trabalha em Silicon Valley e todo mundo que trabalha no Deep State, no eixo Virginia, Maryland e Washington, D.C., todo mundo sabe que Big Tech é filha parida pelo Deep State. Vende-se o mito de que são, como é que chama, empreendedores geniais de Silicon Valley, que tinham um environment perfeito para a explosão da criatividade depois do final dos anos 60, sabe, depois de tudo que eles viram nas suas viagens psicodélicas. Bom, tem esse elemento também, que inclusive foi vendido pelo Steve Jobs no começo, você lembra? Steve Jobs vendeu as viagens psicodélicas dele, vendeu o interesse dele por mitologia hindu, etc. Mas ninguém fala do principal, que é quem estava pagando essa história toda. Quem estava pagando justamente era, por exemplo, o Centro de Pesquisa de Stanford, financiado pelo Deep State. Stanford é como é que chama? Um think tank de cabeças matemáticas, físicas e cibernéticas, cultivado pelo Deep State em detalhes. E próximo da indústria aeroespacial na Califórnia também. Super importante. Então, essa extensão do complexo industrial militar na Califórnia, que é um estado de alta tecnologia, sempre foi. Especial, desde os 40, né? E se calcificou nos 60 e explodiu nos 70, que foi o prenúncio de Big Tech. Foi muito legal, do meu ponto de vista pessoal, foi muito legal ver isso por dentro quando eu fui, nos anos 80, fazer uma série em Silicon Valley, que é um texto que eu redescobri depois, muito tempo depois, e vocês republicaram também a tradução, no fim do ano passado, que era um texto sobre um famoso computador que chamava Kim Novak. E aí tem a minha viagem com os centros de pesquisa do MIT, Stanford, etc., os laboratórios da Universidade de Boston, etc. Tudo isso. E isso você conversando com os melhores pesquisadores, como o Marvin Minsky,
Eles não escondiam que eles recebiam verbas do Deep State. Eles falaram, escuta, se a gente não recebe grana, na verdade, do Estado para as nossas pesquisas, é impossível, são pesquisas caríssimas, entende? Só o nosso dinheiro de faculdade não daria. Então tem que ter aquelas famosas grants, via fundações aqui e ali. Quem está por trás era sempre o Deep State. É a mesma coisa da Fundação Rockefeller pagar esses grupos de trabalho no ano 1940 para codificar politicamente qual ia ser o futuro do nascente império assim que acabasse a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse é o grande mérito do sistema americano, é esse planejamento a longo prazo e essa ética do trabalho e da pesquisa, mas sempre com uma agenda determinando para onde vai o trabalho e a pesquisa. E isso se aplica ao complexo industrial militar na costa leste e se aplica à filial deles na costa oeste também. É o grande mérito do Império, sem dúvida nenhuma. Só que os outros agora já fazem isso também. Os chineses estão desenvolvendo já há anos pelo menos 2 Silicon Valleys deles. Os russos, a União Soviética sempre teve uma tradição absolutamente extraordinária de matemáticos e físicos. A União Soviética era uma potência em matemática, em física e de ciência aplicada. E ainda é hoje. Em 20 anos, o Putin investiu um monte, e mesmo o Medvedev, quando era presidente, eles investiram um monte de grana no ensino superior russo, que é um dos melhores do mundo. Interessante, Pepe. Eu faço umas lives aí rotineiras com o professor Roberto Moraes, que é um estudioso das Big Techs, e ele fala, olha, para cada Big Tech americana existe um espelho chinês, né? Então, seja a Amazon, Alibaba, enfim. E aí, se você pega as grandes... Exatamente. E aí você tem o porquê dessa guerra tecnológica. Quando a gente chega em Davos, me chamaram a atenção 2 discursos, um do Guterres, secretário-geral da ONU, e da Angela Merkel. Os 2 alertando, dizendo o seguinte, olha, não queremos um mundo dividido em 2 polos. De um lado Estados Unidos, de outro lado China, cada um com a sua moeda, com a sua internet, com isso e com aquilo. Né? O discurso do Xi Jinping, que foi um discurso muito importante, foi um discurso em defesa de um só mundo, né? De uma humanidade... Multilateralismo aplicado. Multilateralismo aplicado. O da Angela Merkel foi interessante porque o que foi noticiado aqui, olha, apesar das pressões do Biden, que o Biden busca, na verdade, dos seus aliados ali, um alinhamento total a esse relançamento dos Estados Unidos, ela também se colocando em defesa do multilateralismo. Então, acho que a gente podia entrar em Davos agora, falando sobre o que era a agenda dos Estados Unidos para Davos e o que está sendo a tendência depois da posição firme do Putin e do Xi Jinping. Os Estados Unidos não tinham agenda para Davos. Você viu algum discurso americano importante em Davos? Nenhum. Não, exatamente, mas assim, mas a pressão é para retomar um certo unilateralismo. Claro. Unilateralismo efetivo, vamos dizer assim. Bom, os 2 discursos mais importantes em Davos, tanto assim que eles foram minimamente ou zero noticiados pela mídia hegemônica americana, foram o do Xi e do Putin. O do Putin não tem menção nenhuma. Eu li uma matéria do Washington Post de cabo a rabo, há algumas horas atrás, onde eles cometem a delícia suprema de não citar nem o Xi e nem o Putin nos discursos, nem nenhuma linha, não é nenhuma linha, nem nominalmente. Xi discursou, o Putin discursou, nada. Tem Angela Merkel, tem Le Petit Roi Macron, tem Guterres, tem mais uns outros tontos, como é que chama? Funciona. Tem a Georgieva do FMI, mas Putin e Xi, não. Bom, os 2 discursos são complementares. E isso é sensacional. Eles foram... O Xi discursou na segunda e o Putin discursou na quarta. É como se eles tivessem, de uma maneira extremamente sofisticada e diplomática... Alinhado, pareceu que o pai... Exatamente. Não só alinhados, mas
o Putin explorando em detalhes alguns pontos tocados no discurso do Xi de uma maneira... É o approach chinês. Os chineses não dão exemplos no discurso diplomático. É uma linguagem extremamente refinada, conceitual, com alguns adjetivos, não muitos, basicamente substantivo, traçando linhas gerais dentro de uma concepção chinesa que é de missão civilizatória da China, tanto assim que a última frase do discurso do Xi vem justamente o tema principal da política externa chinesa desde que ele assumiu, que é comunidade de destino compartido para toda a humanidade. Esse é o, digamos, o mantra chinês até 2049, que é a data absolutamente crucial, que é quando a China já vai estar solidificada como a grande potência global. Centenário da Revolução, né, Pedro? Centenário da Revolução. Veja bem, importantíssimo esse ano também, Leonardo e vocês todos, o que vai acontecer no meio do ano? O centenário da fundação do Partido Comunista Chinês em Xangai. Ou seja, esse ano, eles precisam, numa manobra de soft power extremamente sofisticada, deixar impresso para o mundo inteiro, olha, nós estamos chegando para ser o número 1, o nosso momento é agora, é cada vez mais rápido e é melhor vocês se acostumarem. E nós não vamos para lugar nenhum. O nosso único lugar é chegar lá em cima como o número 1. E esse discurso do Xi em Davos, tendo em vista para quem fundamentalmente, é um discurso basicamente para o público interno de Davos. O famoso Davos Man e Davos Woman, né? Os ditos, os auto-elegidos Masters of the Universe, ou pelo menos os que cumprem as regras, ou os moleques de recados dos caras que controlam o jogo. Que é assim que funciona Davos sempre, né? Um dos meus amigos em Nova York, daquela gangue de banqueiros, ele sempre fala, escuta, quem manda mesmo não vai para Davos, sabe por quê? Eles já discutiram isso nos clubes mais fechados do mundo, começando pelo Harvard Club, em Nova York. E aí eles mandam os moleques de recados de Davos, né, ou os chefes das corporações, onde eles investem e tem grana deles repartida, né? E eles vão lá discutir, tomar champanhe, trocar canapé, trocar cartãozinho. Mas o conceito fundamental foi debatido antes. E isso, o cara que articula é o Klaus Schwab, que olha, ele é um personagem extremamente perigoso. Se fosse permitida uma análise satírica, ele seria a versão maligna do Dr. Evil, do Austin Powers. Entendeu? O problema é que ele não tem nenhum senso de humor. Ele é aquele oráculo rígido, saído de uma produção B dos estúdios alemães dos anos 30. Né? É um perigo. Mas, nesse tempo todo do fórum, ele coordenou com todo mundo, ele coordenou não só com os políticos, por exemplo, o Putin elogia o Klaus Schwab diretamente, publicamente. Ele falou, inclusive, na quarta-feira, eu acompanho vocês desde 1992, ele deu até a data, 1992. Imagina, quando ele ainda estava em São Petersburgo, e ele foi a Davos quando ele ainda estava em São Petersburgo, anos antes dele ir para a presidência. E os Masters of the Universe, claro, que as agendas deles, Davos serve para dar o recado para o resto do mundo, porque tem a hipercobertura mediática, etc. e tal. Agora, o que aconteceu esse ano? Esse ano é muito mais complicado, porque a agenda é o Great Reset.
como a gente já conversou várias vezes. Exatamente, mas é exatamente o ponto que eu ia te trazer, né? Exatamente. Como é que isso... Agora, como é que no meio de uma situação onde... Ok, o último report da Organização Mundial do Trabalho saiu entre ontem e hoje. 225 milhões de empregos sumiram. E isso é pouco. Eu acho que isso é uma amostragem por baixo. Pode ser o dobro ou mais. Ou seja, empregos que desapareceram e que não vão voltar nunca. Né? 225 milhões. A gente pode contar pelo menos 500 milhões. O empobrecimento absoluto das classes médias pelo planeta inteiro. A concentração de renda absolutamente inacreditável que permitiu, por exemplo, que desde março de 2020, os tecnobilionários, especialmente, e os trilionários, conseguiram acumular mais de $1 trilhão extra, enquanto a maioria absoluta da humanidade se depauperizava e continua a se depauperizar. Né? Ou seja, como você vai vender para a opinião pública mundial o mantra de Herr Schwab de que esse sistema anterior está morto, a gente precisa refazer em novas bases, e com todos aqueles corolários absolutamente inacreditáveis do tipo, você não vai ser proprietário de nada e você vai ser feliz. Ou seja, é a agenda mix de Orwell e Huxley dessa mini oligarquia plutocrática, aí é o 0,000001%, né? Que eles querem impor isso para o planeta inteiro através dessa política, entre aspas, de destruição criativa, mas na verdade de destruição absoluta, chamada Great Reset.